Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo de número 144. Evocação dos espíritos. Que isso? Evocação das pessoas vivas. Evocação dos espíritos, eu estou cansado disso, Então, evocação das pessoas vivas, Livro dos Médiuns, capítulo 25, a questão de número 284, mas você pode ir lá na pergunta de número 39. Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Então Kardec quer saber, em que estado se acha o corpo da pessoa, o corpo físico da pessoa, cujo espírito ali, que na verdade é a alma, porque está encarnado, está reencarnado. Mas tudo bem, em que estado encontra-se aquele corpo físico, Porque será que a pessoa andando aí para a rua, ou em casa assistindo televisão, assistindo futebol, assistindo um seriado, alguma coisa assim, uma série, ali jogando baralho. Eu estou dizendo assim porque é para explicar para as pessoas que se a pessoa estiver nessas condições, não há possibilidade do espírito dela se manifestar lá na casa espírita séria. Então, os bons espíritos respondem assim, dorme, Então vamos dizer assim, vamos usar esse termo. O corpo físico da pessoa dorme. Dorme. Está dormindo, Luiz? Não. Está não é certo. É dorme. Porque está dormindo é uma coisa. Agora, dorme é completamente o oposto. Então, dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. É quando o espírito da pessoa está livre. Aí Kardec torna a perguntar novamente: poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Porque naqueles cochilos, aquelas coisas assim, Então poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Aí os bons espíritos respondem assim: não, o corpo não pode se despertar. Ele não desperta enquanto o espírito está ausente. Mas olha só para você ver o que os bons espíritos respondem. O espírito é forçado a reentrar na sua habitação se, no momento ele estiver confabulando convosco, deixa-vos e às vezes diz por que motivo, Então, isso ocorre assim muito sutilmente e muito imperceptivelmente. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu tenho medo de à noite, ao dormir, ir para aqueles lugares ruins, para as regiões umbralinas, e alguns espíritos me prender lá, naquelas furnas, não é? E depois eles não permitiam eu voltar ao corpo físico. Então, se eles não permitem, eu morro. Não, isso não acontece. Isso não é possível. Se isso fosse possível, olha,
Eu, nessa existência de 53 anos, eu já teria morrido umas 1000 vezes. Eu já teria morrido umas 1000 vezes. Porque quantas vezes não foi uma e nem duas vezes que já me vi em situações assim de apuro, apuro mesmo, assim de situações assim drásticas mesmo, mas tranquilo, porque eu sabia o que eu estava fazendo em determinadas regiões e também a equipe toda presente ali, então a gente não... quem tem conhecimento não teme, respeita, é diferente. Não teme, respeita, é diferente. Então, por que? Aqui vai explicar mais adiante por que que o espírito, o corpo não desperta, né? O corpo, por que que o corpo não desperta antes do espírito? O espírito está lá nas regiões umbralinas trabalhando, ou preso lá. Será que aquela prisão lá, será que o impossibilita dele retornar ao corpo físico? Não, não possibilita, sabe por quê? Porque a hora que chega o momento do retorno ao corpo físico, pelo fato do cordão de prata, eles dizem assim, esse cordão de prata, mas isso aí são termos para o nosso nível evolutivo. Porque o perispírito, ele, no corpo físico, então ele está ligado. Tanto o perispírito quanto o espírito, no corpo físico, encontra-se presos, ligados, interligados, através de vários cordões. Vários. É um feixe de cordões. Agora, isso é relativo, no sentido assim, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, mas eu fui numa região umbralina tão distante. Nós temos que entender, com todo respeito, que não são todos que conseguem, em 100%, 95% da população aqui no corpo físico, ele consegue se distanciar do corpo físico uns 20, 30 centímetros, devido ao grau evolutivo. Tem muitos espíritos, tem muitas almas, que ao se distanciar-se 20, 30 centímetros do corpo físico, também cochila, dorme, ali junto ao corpo físico. E pelo fato de cochilar e de dormir, entra num certo nível de transe, onde aquelas imagens ectoplásmicas são plasmadas ali em volta daquele indivíduo encarnado e aquele espírito, perispírito dele, é onde ele acha que foi a 2, 3 mil quilômetros de distância, mas não, aquilo ali são tudo quadros montados pela própria imaginação dele, pelos próprios ectoplasmas dele. É um processo de ectoplasmia. Então você observa que, mesmo com essa idade, 50 anos, até que eu não estou com dislexia não, né? Dislexia. Depois você procura saber o que significa o que é dislexia. Até que eu não estou com dislexia não. Porque eu estou conseguindo relembrar
dessas situações. Então, esses quadros ectoplásmicos, a ectoplasmia, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com essas questões, que às vezes a pessoa fala assim, essa noite, a noite passada eu fui numa região muito distante. Às vezes ele não saiu 20, 30 centímetros de distância do corpo, devido ao nível evolutivo dele. Ah, mas a pessoa sonhou. Mas ele pode sonhar, não tem problema nenhum. Até porque ele cochilou ali também, a alma dele cochilou ali junto ao corpo, se alimentou-se das imagens todas registradas na memória, né? Então é aquela fantasia, aquela ilusão, é aquele achismo, né? É aquela ectoplasmia, aqueles quadros montados que a gente respeita, mas é preciso tomar muito cuidado com essas questões. Agora tem outros de 100%, 95%. Agora 5% consegue mesmo ir até outros planetas, né? A outro sistema solar. Isso é natural, né? Então, se eu disser para você que tem seres aqui na Terra que conseguem ir a Júpiter, a Marte, e ao sistema de Órion, e a Capela, novamente, sistema de Capela, enfim, ora, para o espírito de um nível mais elevado, vamos dizer assim, que essa ligação que há entre o corpo e o perispírito, que é tido como, por muitos, como o cordão de prata, mas na verdade não é um cordão, são vários cordões que se juntam num feixe, né? Então alguns, né, videntes, então eles vêem daquela forma ali. Muitos espíritos evoluídos, com isso eu não estou querendo dizer que eles não possuem esses cordões. Sim, possuem sim, mas esses cordões, nesses espíritos evoluídos, eles são assim, de uma forma assim tão sutil, né, de um material assim tão sutil, um material assim tão diáfano, que o espírito evoluído ele pode ir até para outra galáxia que não interfere em nada. Você quer uma prova disso? Se você não leu Francisco de Assis, leia Francisco de Assis, que você vai entender o que eu estou dizendo. Francisco de Assis, no momento da concepção, ele mesmo né, se ligou ali ao óvulo e o espermatozoide, né, depois de alguns minutos da concepção ali, e depois disso ele retornou ao aquele corpinho né, em processo ali, que estava gerando, uns 20 dias, 15 dias mais ou menos. O resto desse tempo todo, esses quase 9 meses, ele permaneceu entre as colônias lá na Itália, as colônias que circundavam a cidade de Assis, na Itália. E em momento algum ele sentiu dificuldade pelo fato desse tal cordão de prata. Então, nós entendemos que para o espírito inferior existe em tudo uma limitação. Nós temos que admitir isso, que o espírito inferior ele é limitado em vários sentidos.
E que o espírito mais elevado, quanto mais elevado, ele mais ilimitado, né? Então, para Francisco de Assis, aquilo não era aquelas viagens, aquelas reuniões que ele realizava, né, com os diretores espirituais de Assis, nunca foi problema pelo fato dele encontrar-se ligado lá ao corpo em processo de geração, né? Então, ele podia ir onde ele bem desejasse. O que é diferente com muitos espíritos, né? Então, por isso que entra o relativo, porque até mesmo nesse processo aí, existe a desigualdade evolutiva. Cada um é cada um, não adianta a gente forçar nada. No entanto, olha para você ver, na pergunta de número 40, Kardec faz a seguinte pergunta: como, estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade da sua presença? Você entendeu, né? O espírito ausente, né, do corpo. Como que ele é avisado da sua necessidade, da sua presença? Quer dizer, daqui 30 segundos você necessita estar presente no corpo. Por exemplo, ele está se comunicando numa casa espírita séria, que nós já dissemos isso nos vídeos anteriores, então não vou nem repetir. Ele está se manifestando, né, numa casa espírita séria, está se confabulando com todo mundo lá, e de repente ele é como se fosse um relâmpago. Pam! Ele está ali se comunicando, de repente se faz necessário que ele retorne ao corpo físico, como um relâmpago. Se der tempo, ele avisa o diretor da casa espiritual ali que ele tem que retornar ao corpo físico, porque dá tempo, sim. Se não der tempo, né, que a gente tem que contar com esse processo também, o guia espiritual da casa é que avisa todo mundo, olha, o Bernardo teve que retornar ao corpo físico, porque se fez necessário o retorno dele. Por isso que ele não continuou, não deu sequência na mensagem. Então, olha só. Aí os bons espíritos respondem assim: o espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Quer dizer, a alma, né? A alma jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Por que alma? Porque está reencarnado. Então, uma vez no corpo físico reencarnado, é alma. Desencarnado, espírito. Mas tudo não é uma coisa só? Tudo é uma coisa só. Só que assim, Kardec classificou dessa forma, juntamente com os bons espíritos, para que facilitasse-nos o entendimento, facilitasse-nos a compreensão. Não é? Então, nós precisamos de uma identidade. Então, qual é a identidade da alma? Aliás, qual é a identidade do espírito reencarnado? Alma. Qual é a identidade da alma que deixou o corpo físico pelo processo do desencarne? Espírito. Essa é a identidade, né? Parece difícil, mas não é. É uma questão assim, só da gente raciocinar. O espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Qualquer que seja a distância a que se transporte,
A ele se conserva ligado por um laço fluídico. Olha só, o laço fluídico que eu disse alguns minutos atrás, esse aqui, ó, que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Esse laço, só a morte o rompe. Esse laço é o considerado por muitos o cordão de prata, né? Por que cordão de prata? Porque você entende que é um nível também do médio vidente que o vê daquela forma, né? Porque eu confesso a você que eu já vi muitos cordão, mas não de prata. Eu já vi cordão assim, cor de azul, anil, verde água, lilás. Sim, juro por Deus. Eu não estou aqui para contar mentira. Já vi lilás, esses cordões lilás, verde água, azul anil, né? Azul da Prússia. Já vi. Já vi cordão na tonalidade de branco. Branquinho mesmo assim, parecia uma névoa. Mas aquilo ali são fluidos, são energias que até mesmo um best-seller no assunto, se quiser assim definir, procurando esclarecer composto de quais fluidos e de quais elementos aqueles cordões, praticamente quase ninguém. Eu acredito que no mundo, quem teria condições de nos esclarecer a respeito desses elementos, os quais são compostos esses cordões de prata, esse ser esteve aqui na codificação da doutrina espírita na condição de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Porque existem muitos elementos que nós desconhecemos devido ao nosso nível evolutivo. Então, quando a pessoa desconhece, é preferível ele se calar e estudar, porque não há nada importante nisso em ficar inventando as coisas. Ou você sabe, ou você não sabe. É muito simples. Admitir é uma virtude que eu acredito, com todo respeito, que muitas pessoas não conseguem, né, admitir. É uma virtude que muitas pessoas não têm. Porque admitir é uma virtude. Tanto admitir a verdade quanto admitir o erro. Você sabe quanto é 1 mais 1? Sei. Então é uma virtude. Você sabe quanto é 1 mais 1? Não. É uma virtude. Admitir que não sabe é uma virtude. E nobre pelo que pareça. Por mais que pareça. Que não pareça, aliás. Então, por quê? Porque a pessoa está sendo sincera ali, né? Então é melhor você admitir do que você mentir, né? Então, o espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita, qualquer que seja a distância a que se transporta. A ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Esse laço, só a morte o rompe. Só quando o ser deixa aquele corpo físico através do desencarne é que aqueles cordões se rompem do corpo físico
daquela pessoa. Porque aqueles cordões ali é o que mantém preso, de certa forma, se usando esse termo, ligado, aliás, àquele corpo físico, o espírito e o perispírito ligado àquele corpo físico. Agora, é aquilo que eu disse, dependendo da evolução, tem espíritos que esses cordões não dificulta nada a eles, distâncias de alguns milhões de quilômetros. Dependendo da evolução, 20, 30 centímetros assim, fora do corpo. Divaldo Pereira Franco conta numa palestra que muitas pessoas, a maioria das pessoas, eles usam o muito que eles desprendem do corpo físico, perispiritualmente, de fato é 20, 30 centímetros, e muitos sentam ali ao lado do corpo ali e põe a mão no queixo assim e cochila. É o que nós estamos dizendo. Então, o que nós estamos dizendo aqui está embasado-se no processo da evolução dos desígnios das leis de Deus e também algo que nós ouvimos de Divaldo Pereira Franco uma vez, numa palestra dele, ele teceu um comentário a respeito. Então, nós não inventamos nada por conta aqui, sabe? Então, nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos continuar nesse mesmo assunto.